quando eu fotografo, são coisas mais ou menos vistas. Porque naquele instante, naquele ínfimo instante em que eu apertei, em que eu decidi que aquela seria a minha imagem, aquele instante, às vezes, eu não vi. Então, o que eu capturei foi uma ideia, uma projeção minha em relação àquele espaço, ou em relação a uma pessoa. É sempre uma projeção. Às vezes, as projeções, elas encontram com aquilo que a gente esperava, né? Muitas vezes não, mas assim, para mim eu não vivi aquele instante. Aquele instante eu estava em outro lugar. Cada projeto meu, ele acontece de uma maneira distinta, assim. Não, eu não tenho um método que seja o mesmo para todos. Ia ser muito mais fácil se eu tivesse um método, mas eu vou me adaptando. Primeiro tem a ideia, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é em Algum Lugar dos Atlas, que é uma série de fotografias, no caso, que eu achei no lixo. E eu estava de férias, em viagem, encontrei fotos de viagens, de uma viagem de alguém que eu desconheço no lixo. Então, para mim, tinha uma coisa muito forte que aconteceu ali. Porque não eram fotos de família, não eram fotos de eventos dentro de eventos de família mesmo. Eram fotos, então, de alguém que saía para férias. E é um tema que me interessa, esse momento das férias. E aí eu fiquei convivendo com essas imagens mais de 2 anos para saber o que eu queria fazer com elas. Depois que eu entendi que a minha questão com as imagens foi num desencontro muito mais que o encontro, porque eu me desencontrei das pessoas. Eu fiquei com a fotografia, eu acredito que ela seja um desencontro mais que um encontro. Então, assim, eu me desencontrei com elas e aquele objeto que ficou restou de pessoas que nunca se viram. Por isso, então, aí eu desenvolvi um método de trabalho, depois que eu entendi o que eu queria. E aí, o que eu fiz? Então, eu escaneei todas as fotos, passei para preto e branco, imprimi em papel fotográfico em laboratórios de rua, e fiz uma primeira intervenção em cada imagem. Depois eu escaneei de novo, imprimi em jato de tinta, papel canson, fiz uma segunda intervenção, porque no final eu queria que o último clique, né, digamos assim, a última imagem, fosse uma imagem plana de momentos que nunca coexistiram. Eu peguei vídeos, fiquei pesquisando na época vídeos de caça, de guerra, vídeos de policiais na internet, né, de treinamento, de teste de arma. E aí o que eu queria era entender pelo menos ver assim, esse momento que a bala saiu da arma e atingiu o objeto. Na verdade foi isso. E aí o que eu fiz? Eu retirava o frame anterior ao objeto deixar de existir. Então, assim, o 0,416, é mais ou menos isso, minutos de uma existência, que a gente não vê. A partir do momento que eu me aproprio, igual eu tiro também um frame de um vídeo que existe, esse frame que eu tirei, que eu escolhi, ele se torna meu, assim como se eu olhar o movimento aqui, querer um ângulo específico, aquele ângulo se torna meu naquele momento, né?